vlog de escrita do livro que eu estou finalizando. Bom, estou iniciando o vlog agora, um pouco tardio. Normalmente as pessoas fazem o vlog quando inicia o processo criativo do novo livro, mas eu decidi fazer o vlog agora que eu já estou na fase final. Mas tem outros livros ainda que vão ser escritos nessa coleção, então acho que tem bastante coisa ainda para estar conversando aqui com vocês. Bom, esse livro é de educação financeira, né? Eu sou formada em matemática e estou começando esse processo de escrita criativa, né? Comecei em 2023 a escrever um livro de fantasia que está engavetado, mas eu parei porque eu não me sentia muito confortável em escrever por ser de exatas. Então, na minha cabeça, eu pensava, quem sou eu para escrever um livro se eu não sou formada em letras, né? Não fiz curso na área de escrita, né? Então, eu achava muito ousadia eu querer ser escritora, né? Mas aí, mesmo assim, eu comecei a escrever esse livro e eu comecei a gostar do resultado. Eu falei, nossa, é interessante escrever. Eu tenho muitas ideias na cabeça, né? Eu só não estava conseguindo colocar no papel. E quando eu comecei a fazer isso, eu encontrei assim uma maneira de me expressar que eu não conhecia, que eu tinha, né? Então, você começa a escrever, é como se aquilo que estava na sua cabeça começa a se tornar realidade, né? É meio uma coisa meio mágica, né, de escrever. Quem é escritor, né, deve saber, deve entender melhor isso. Eu estou iniciando agora, mas eu estou sentindo dessa forma. É como se eu desse vida à minha história, né? E eu estou gostando bastante. Então eu procurei entender melhor, comprei livros sobre escrita criativa. Estou atrás de um curso, mas eu queria um curso presencial, né? Tem muitos cursos bons online. Só que eu estou sentindo falta, eu já fiz muito curso online, estou sentindo falta dessa troca presencial. Mas se eu não encontrar, eu vou acabar fazendo um online mesmo, para poder entender melhor o processo mesmo de escrita e não só ali ficar compondo, né, jogando as palavras ali, ter realmente ali uma estrutura certinha, se bem que eu já encontrei muita informação nos livros e na internet mesmo, né? Então, inclusive eu descobri que eu sou uma escritora jardineira, né? Porque tem o escritor arquiteto e jardineiro. O arquiteto é aquele que primeiro estrutura tudo, né? Resolve tudo para depois escrever. E eu comecei a fazer isso nesse primeiro livro de fantasia de 2023. E eu acho que é por isso que eu travei no livro, porque eu queria resolver tudo. Então eu precisava de saber cada detalhe que ia acontecer na história e eu nunca consegui escrever. Agora, nesse outro, como eu já sei a base, né, que é de educação financeira, então eu já sei, né, eu criei a história toda na minha cabeça antes de começar a escrever. Só que aí quando eu comecei a escrever, a história foi tomando rumo sozinha. Então é a característica do jardineiro, né? Você começa a escrever achando que você vai para um ponto e de repente a história caminha para outro. E eu achei isso muito legal. Eu gostei mais desse processo do que arquitetar tudo antes, né? Então eu acabei descobrindo que eu tenho mais esse lado jardineiro do que arquiteto. Se bem que a minha área de formação é engenharia, né, e está ali ligada à arquitetura também, né, então talvez por isso eu achasse que eu tinha que ser escritora arquiteta, mas eu acho que eu sou melhor jardineira. Mas enfim, esse meu livro é de educação financeira e ele vai abordar esse tema, né, de educação financeira para as crianças de 11 a 14 anos, que corresponde aí ao ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, eu estou seguindo as diretrizes do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde ele fala ali o que você pode abordar dependendo da faixa etária, né? Dependendo da maturidade da criança. Então, tal tema você vai abordando ali aos poucos, né, no processo de amadurecimento da criança. Então, as histórias elas estão seguindo esse roteiro da BNCC, porém eu não queria escrever uma história que fosse algo muito didático, porque as crianças já têm isso na sala de aula, né? E também não queria um livro que apenas trouxesse um personagem explicando de forma didática a educação financeira, porque acabaria se tornando quase que um professor também, só que num formatinho mais, vamos dizer, que conecta mais com a criança, né?
Então eu pensei, por que não escrever uma história de fantasia, que é um gênero que eu gosto muito e que eu já estava escrevendo em 2023, e por que não pegar a fantasia e trazer uma abordagem diferente, porém, dentro dessa abordagem, sem que a criança perceba, ela está aprendendo educação financeira, porque é o processo que os personagens vão passar. Então, eu tive essa ideia, eu comecei a amadurecer isso, então eu pensei nos 4 livros, né? Uma sequência, né? Uma saga aí que começa no primeiro livro e continua nos demais. Porém, eles também são independentes, então pode ser lidos de formas independentes. Porém, quem acompanha desde o começo, desde o primeiro, já conhece os personagens, já sabe o que eles passaram. Enfim, o universo ele vai dando sequência nos livros, né? Conforme vai avançando a história. Mas o livro que eu escrevi agora, né, que eu estou finalizando, é o Plano Secreto. Então, ele começa com as crianças, né, de 11 anos, no 6º ano escolar, onde está acontecendo uma gincana bem legal. Então, essa parte da gincana já foi interessante escrever, essa dinâmica das crianças ali brincando e tentando ganhar a gincana. Enfim, depois eles acabam sendo transportados, né, através de um portal para esse mundo mágico das finanças. E lá acontece muita coisa, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Então tudo é diferente, as árvores são diferentes, as coisas são um pouco mágicas. Então, nesse universo é que eles vão entender sobre o assunto abordado, né? Que pede a BNCC. Depois eles vão trazer essa aprendizagem para o mundo real para poder ganhar essa gincana. Então eu achei bem legal escrever essa história. Então eu já tinha escrito a parte real, né, do começo e do final e deixei o meio para escrever depois. Então eu comecei a escrever a parte de fantasia, que é o meio, e eu terminei ontem. Então antes de escrever os capítulos finais, faltam 2 ou 3 capítulos finais mesmo, que é o encerramento do livro. Só que antes de escrever esses capítulos, eu quero revisar tudo que eu escrevi, porque como eu falei, eu sou jardineira, a história foi tendo outro rumo, então eu preciso primeiro revisar, né, acertar ali as inconsistências que talvez eu tenha colocado no começo e que não está batendo com o que depois eu desenvolvi no meio, então vou ter que acertar tudo isso para depois lá no final fazer a parte do mundo real, né, o que aconteceu no final do livro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. Vou virar aqui a câmera. Então, eu tenho aqui o livro já escrito no Word. Ele está com um pouco mais de 26 mil palavras. Porém, eu trouxe aqui para o Google Docs, seguindo ali a metodologia da Bianca Jung. Vou deixar ela até marcada aqui. Ela mostra o processo de escrita, né? Ela faz blogs de escrita também. E eu achei bem interessante o que ela mostrou, que ela costuma dividir em capítulos aqui no Google Docs para ela ver como que está avançando a história. Eu não fiz isso no início, né, porque eu fiz o canal dela depois, mas eu achei interessante fazer isso na revisão, porque aqui eu vejo os capítulos um a um, eu acho que fica mais fácil para eu localizar, como eu falei, as inconsistências e já ir direto para o capítulo para poder ajustar, deixar ele de acordo com o que foi falado lá no começo, para não ter problemas no meio nem no final do livro. Então, estou seguindo aqui essa metodologia da Bianca e eu estou achando muito interessante. Então, é isso, gente. Hoje eu vou fazer a revisão dos capítulos e depois eu volto para escrever os 2 ou 3 últimos capítulos finais do livro.